Eu tenho agora alguma experiência no internacional, eu estive trabalhando bastante tempo na Oceania e no Sudeste Asiático, então o que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje é mais no sentido de forma alguma a gente quer dizer que soluções baseadas na natureza não estão acontecendo no Brasil, a gente tem aí uma liderança grande do Brasil, pelo menos na América Latina, o Brasil tem mostrado grandes exemplos para o mundo, mas eu acho que tem muito que a gente ainda tem a aprender, principalmente porque soluções baseadas na natureza ainda vem muito nessa carga de uma literatura muito europeia, né? A gente sabe que é um conceito que apareceu na Europa e ganhou muito espaço por causa da União Europeia. Então, eu acho que hoje o meu objetivo é compartilhar um pouco com vocês, fazer algumas provocações e fazer uma discussão aí sobre o que a gente pode aprender no sul global, né, nessa troca com outros países que têm semelhanças com o Brasil, de modo até semelhanças que eu falo, a gente fala semelhanças às vezes culturais, semelhanças em termos de ecossistemas, de biomas, climas, e semelhanças em forma de governança também. Então, eu acho que era basicamente isso que é o meu objetivo hoje. Então, essas soluções baseadas na natureza no sul global, eu comecei aqui com um exemplo, uma foto de Singapura. Eu trabalhei em Singapura por quase 3 anos, antes de mudar agora para os Países Baixos. E eu acho que muito do que a gente vê na Ásia, quando você digita soluções baseadas na natureza na Ásia, Singapura é a primeira coisa que aparece, né? Então, o que a gente está falando aqui, que é um país que tem pautado essa discussão. Bom, mas antes de eu entrar no contexto do Sudeste Asiático, eu queria falar basicamente, né, eu sou engenheiro civil, fui formado e fiz mestrado em geotecnia pela Universidade de Brasília, e eu fiz o meu doutorado na Austrália, e aí a minha experiência de soluções baseadas na natureza foi muito influenciada por Singapura, que é esse país muito pequeno que tem uma grande potência nesse tema, porque o investimento em natureza é parte da identidade, né? Então, a minha experiência vem muito daí, vem muito do que a gente pode aprender com esses exemplos de outros países não europeus e que têm muitas similaridades com a gente. Eu quero também, claro, propor aqui um olhar mais global, né? Então, alguns dos exemplos que eu vou trazer são Singapura, mas também Tailândia, Indonésia e Fiji, que são países muitas vezes em condições mais difíceis que o Brasil, porque eu também vejo algo problemático em a gente só usar exemplos da Austrália e de Singapura, né? Porque tem muito desses exemplos que às vezes não parecem nem possíveis, né, no nosso contexto. Então, acho que a Tailândia e a Indonésia trazem para a gente aí também esse outro lado e dá para a gente interpolar experiências e ver o que está acontecendo nessa região do mundo. Então, em contraste, né, com essas soluções de Singapura e esse grande investimento em soluções baseadas na natureza, a gente vê o outro lado do Sudeste Asiático. Isso aqui é Bangkok, a capital da Tailândia, bairro de Suraçá, que está bem no centro da cidade, e a gente vê aqui o exemplo de essas cidades que estão explodindo em termos de população, né? A Tailândia, Bangkok virou uma dessas mega cidades mundiais, junto com Jacarta, são provavelmente os grandes exemplos no Sudeste Asiático, e junto com essa expansão vem os grandes desafios, né? O outro lado da urbanização é as periferias das cidades que estão crescendo muito rapidamente, e a gente vê os desafios na gestão de infraestrutura urbana nessas áreas de urbanização informal, que elas refletem desigualdade de acesso, e é claro, a gente sabe que os mais vulneráveis, historicamente, são os mais afetados. Quando acontece Covid, quando acontece um terremoto, quando acontece uma enchente, sempre as periferias, as populações mais vulneráveis são as mais afetadas. E esse é um contexto em que a gente contrasta isso com
os grandes centros urbanos que estão investindo em soluções baseadas na natureza, né? E essa discussão de a solução baseada na natureza, ela está chegando onde ela precisa chegar. Então, vocês vão ver que na minha apresentação eu alterno bastante entre os exemplos da Austrália e de Singapura e os exemplos da Tailândia e da Indonésia. Então, essas aqui são fotos de Melbourne. Melbourne é uma cidade no sul da Austrália, então é até bastante frio, o inverno pode chegar a ser bastante frio em Melbourne. E Melbourne tem sido um grande exemplo na região dessa grande revolução no modelo de gestão da infraestrutura urbana. A gente tem aqui duas fotos, essa da direita é um sistema é um jardim de chuva, né? Então, muito similar aos que a Ana estava mostrando para a gente. Essa ideia de que a gente tem que superar esses modelos de grandes canalizações de rios e de drenagem pluvial que vai direto para a Boca de Lobo e lava toda a poluição da cidade, todo o resto de combustível, lubrificante, tinta, todas essas poluições urbanas, elas são lavadas direto para a Boca de Lobo e da Boca de Lobo vai parar dentro de um rio, né? Então, a Austrália tem investido muito nesse sentido é um país que é muito exposto a secas. Então, a gente vê esse exemplo aí da direita, que é um jardim de chuva. Então, aí você tem aquele pico da chuva, a água ela fica empoçada aí um tempo, ela infiltra uma parte, ela é filtrada pelas raízes dessas plantas antes dela cair na boca de lobo. Então, aí você já tem uma retenção dos contaminantes, você já tem a melhoria pontual da qualidade da água, né? E um amortecimento do pico de cheia. E à esquerda tem essa foto esse é o centro de Melbourne, então a gente tem integração com o transporte público, e é uma área bastante concretada, dá para ver, mas cada uma dessas árvores, que claro, árvore é sempre bom, tem sombreamento e tal, mas cada uma dessas árvores aí, por baixo, o que a gente tem é isso. Elas são árvores integradas ao sistema de drenagem urbana, né? E isso aqui é como a Austrália chama essa terminologia, que não é exatamente solução baseada na natureza, mas é a cidade sensível à água, né, que a gente sabe que é similar à cidade esponja, similar ao desenvolvimento de baixo impacto, são todos termos aí correlatos, né, e na Austrália, então, a cidade sensível à água é o grande nome que eles usam para discutir esses modelos inovadores de drenagem urbana. Então, cada uma dessas árvores é parte da drenagem urbana, cada uma delas está integrada a uma boca de lobo, então dá para você ver no diagrama, tem a água da boca de lobo que chega nessas árvores, ela infiltra, então a raiz das árvores ali já tem uma biodiversidade de bactérias, esse solo, aí ele já está trabalhando para filtrar os contaminantes físicos e químicos da água antes deles chegarem à rede de drenagem, né? E aí a gente vê essa grande expansão da cidade sensível à água, mas o outro lado a gente ainda vê grande parte das cidades com esses grandes canais de concreto, né? Então, esse aqui é um exemplo de Singapura, que eu estou dando como exemplo positivo, Singapura, mas eu também não quero enganar ninguém. Ainda tem muita canalização em Singapura que o governo lentamente está tentando retirar e renaturalizar essas áreas. Então, isso aqui é um parque muito bonito, chama Bishan Am Mokyo, e eu diria que o grande ponto turístico é os jardins Gardens by the Bay, que é aquela foto do início da minha apresentação, mas para quem está interessado em soluções baseadas na natureza, eu diria que esse aqui é o ponto imperdível de Singapura. Esse parque, ele era um canal de concreto, como aquela foto anterior, e o governo investiu em retirar o concreto e renaturalizar o parque. Isso, claro, tem um benefício para a biodiversidade urbana, é um parque que é altamente frequentado para esporte, para lazer, cultura, e esse parque, ele é o clássico exemplo lá daqueles exemplos chineses, né, muito similar também à cidade esponja. Então, quando chove demais, esse parque ele fica completamente submerso, mas esses prédios que vocês estão vendo aí ao redor, eles ficam secos. Então,
As pessoas às vezes até se assustam se você botar no Google, tem imagens desse parque completamente inundado, e as pessoas falam, nossa, é para ser assim mesmo? É. O objetivo é que o parque inunde e as casas não. Então, aqui um grande exemplo de como Singapura fez isso. Singapura, claro, destoa, né, porque Singapura a gente tem até a estatística que nos últimos 20, 30 anos, Singapura conseguiu aumentar muito a população e, ao mesmo tempo, aumentar a área de cobertura vegetal. Então, Singapura, em 1970, tinha por volta de 30% de cobertura verde, e hoje a cidade chega a quase 50% de cobertura verde, por causa dessa integração de soluções baseadas na natureza. Mas, de novo, quero fazer aquele contraste, né? A gente vê esses grandes exemplos de projetos construídos, e aí você vai olhar, isso aqui era quando eu morava em Singapura, esse era o shopping que eu entrava para pegar o metrô, então era parte da minha rotina, e aí você vai olhar, isso aqui é onde o singapurano médio passa todos os dias, e não me impressiona, né? Isso aqui mostra que ainda tem muito a gente avançar, em termos de como a gente está vendo soluções baseadas na natureza integradas às cidades. E aqui eu diria que eu sei que o GIP-SBN tem um enfoque, a gente tem um grupo grande aqui, de muita gente que entende da técnica, mas eu queria também trazer uma provocação para a gente, que a gente tem que entender da multidisciplinaridade e de como as outras profissões estão vendo as soluções baseadas na natureza. Então, aqui, o que eu queria trazer para vocês, a primeira referência é um trabalho que a gente publicou agora no finalzinho de 2024, publiquei com um colega australiano, sobre discursos no paisagismo, landscape architecture, né, arquitetura da paisagem, o paisagismo, como eles falam de restauração urbana e como que as soluções baseadas na natureza entram nesse discurso. E existe um incentivo e uma vontade de chegar lá, mas a realidade é essa da foto que a gente vê atrás. Ainda muito espaço concretado. E aí tem umas árvores, né, bonito e tal, pode até ter um benefício para o bem-estar, mas isso aí são sete copas africanas, é uma árvore que não é nativa, não produz habitat para animal nenhum, só que tem aí pombo, né, e pouca sombra, né, então ainda tem muito a ser feito, e eu quero dar esse outro lado também, né, que vira-latismo para lá, né, assim, a gente quer mostrar bons exemplos, a gente quer mostrar também onde que esses outros países também ainda têm muito a aprender, né. Então, enquanto a gente fala de um paisagismo e uma implementação de natureza nas cidades que é muito estética e muito pontual, a gente está se confrontando com esse outro lado. O que a gente está fazendo? Né? Então, aí uma foto de cima das enchentes no sul do Brasil, e essas fotos de baixo são a da esquerda na Austrália e a da direita na Indonésia. Então, é um problema global. Essa da Austrália, eu gosto muito dela, eu não tirei essa foto, ela é uma foto que ficou viral aqui nas redes sociais, na Austrália, principalmente porque é um empreendimento imobiliário vendendo terrenos com vista para a água, né? Um terreno com vista para o rio. Mas a vista é tão boa que, na verdade, o terreno alaga e você vai construir sua casa e vai ficar embaixo d'água. Então, o jeito que a gente está tratando o desenvolvimento urbano ainda tem muito a melhorar. Tá? Então, um slide bem cheio de texto e assim bem dramático, só porque eu queria também, é claro que todo mundo aqui nesse grupo já sabe, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que soluções baseadas na natureza não são uma alternativa à descarbonização da economia. Né? Então, a gente ainda tem que investir em ações coordenadas e profundas para fazer transição energética, diminuir dependência de combustível fóssil, para agir contra as mudanças climáticas. Soluções baseadas na natureza, elas não são oportunidade para a gente postergar isso, mas elas são essenciais para a gente adaptar as nossas cidades. Então, o grande ponto é esse. Bom, indo um pouco mais aqui, saindo da introdução, falando mais do sul global. Então, aqui de novo essa foto da Indonésia, essa aqui é uma área onde eu fiz uma pesquisa de doutorado, né, e o que eu queria falar aqui era que a gente estava bastante interessado em ver soluções baseadas na natureza em contextos de informalidade.
porque em contextos de centros urbanos ricos, já tem muito, né? Isso aí já está muito bem representado na literatura. Mas o que a gente fala é onde está mais necessário, onde as pessoas são mais vulneráveis, o que está sendo feito? Quais são as soluções baseadas na natureza? Então a gente fez, esse aqui foi publicado em 2023, é um trabalho que a gente fez só na Ásia-Pacífico, né? Sudeste Asiático e as ilhas do Pacífico, olhando para o contexto de assentamentos informais. E a gente achou 37 projetos que já existem, tá? E eu queria falar um pouco desses. Então, assim, claro, vocês vão me desculpar que está em inglês aqui, mas basicamente o que a gente achou era grande parte desses projetos lidando com alimentação, estabilização de solo, né? E também aí esse componente estético e o componente econômico, né? E muito pouco ainda conhecimento de como essas soluções baseadas na natureza têm um efeito para a água, né? Recarga dos aquíferos, qualidade da água, ainda são elementos muito pouco reconhecidos nessa literatura. E claro, tem aí toda uma questão que é uma revisão bibliográfica sistemática, ou seja, a gente estava restrito a trabalhos acadêmicos em inglês, ou seja, a gente não está capturando tudo, né? Então, de certa forma, é uma limitação do método, mas também mostra para a gente que ainda tem tanto espaço para a gente dar visibilidade para esses projetos de gestão hídrica, que eles não estão sendo bem vistos ainda, né, no contexto de informalidade urbana. E em assentamentos informais ainda a gente via grande parte desses projetos sendo jardins comunitários e reflorestamento de área costeira ou de área de beira de rio. Tá? Muito pouco dessa literatura falava de wetlands, né, os alagados construídos, e de infiltração. Então, os jardins de chuva ainda muito pouco falados, que foi para a gente uma grande surpresa, e, por outro lado, é uma grande oportunidade para a gente trabalhar nessa área. E a outra coisa que eu queria falar era o contraste com essas soluções europeias, ou com as soluções, grandes soluções da Austrália, de Singapura, é que a gente achou que esses sistemas eram muito baixo custo e produzidos localmente. Então, até os jardins comunitários, eu acho que aí é até um ponto de polêmico, sabe? A gente falar que esses jardins comunitários são solução baseada na natureza. E a nossa posição, depois de trabalhar com toda essa literatura, é que sim, tanto espaços verdes quanto jardins comunitários, que talvez na literatura clássica não seriam, se eles são feitos com espécies nativas, com diversidade ecológica, e eles estão provendo benefícios em termos de alimentação, em termos de segurança hídrica, em termos de redução de riscos de desastres, eles têm que ser vistos como soluções baseadas na natureza e a gente tem que investir neles. Então, eu acho que essa é uma das grandes bandeiras que a gente tem que ter para soluções baseadas na natureza no sul global, é que elas não necessariamente se parecem com um jardim no centro de Berlim, ou com um parque famoso em Nova York. Elas têm outra cara, e elas têm outras pessoas envolvidas, e elas têm outros modelos de manutenção, e a gente tem que respeitar isso, e tem que incentivar esses pequenos empreendimentos também, como o nosso tipo de solução baseada na natureza, que funciona nas nossas cidades do sul global. Então, eu queria enfocar um pouco mais nesse exemplo aqui, que, claro, eu conheço bem porque foi onde eu fiz a minha pesquisa de doutorado. Isso aqui é um alagado construído, né, um wetland, e é uma solução baseada na natureza, não necessariamente para enchentes, muito, mas mais para saneamento. Né, e é um desses sistemas de biorremediação usando plantas. Tá? Então, esse aqui é o exemplo que eu vou entrar agora, que é o programa RISE. Então, é um estudo de caso, principalmente na Indonésia e Fiji. E aí, só para dar aí um contexto para vocês, essa foto é de Fiji, que é uma ilha bem pequenininha no Pacífico, mas uma das maiores do Pacífico. Né? O Fiji é um país independente e é considerado, Suva, a capital de Fiji, é quase vista como a capital do Pacífico. Porque Suva tem ali a representação dos Estados Unidos, da China, das Nações Unidas, as grandes ONGs que trabalham no Pacífico estão em Suva. Então, a gente vê essa cidade como uma cidade exemplo no Pacífico, que está aí liderando essas discussões da adaptação climática. Mas, por outro lado, a gente ainda vê esses grandes desafios da urbanização,
De forma alguma, eu quero dizer que é um problema, é a culpa das pessoas, é um fato que as pessoas não conseguem acesso ao mercado imobiliário formal. Então, a gente vê essa expansão urbana sobre ecossistemas críticos, né, que a gente vê no Brasil também. Então, um exemplo muito similar, falando desde das montanhas no Rio de Janeiro, que possuem grande risco de deslizamento, até os mangues, que é esse caso aqui de Fiji, que são ecossistemas essenciais, e no Pacífico tem um adicional. Esses mangues, eles são uma barreira importantíssima contra o tsunami nessa área. E esses mangues estão sendo completamente cortados porque a cidade está expandindo. Então, nesse contexto aqui, é bem importante a gente trabalhar com soluções baseadas na natureza. E o que era o sistema aqui do RISE? O RISE é esse projeto de renovação, né, e melhoria das condições de vida nesses assentamentos informais, e esse sistema ele usa fossas sépticas combinadas com tanque para coleta de água pluvial, biofiltros, né, e esses alagados construídos. Então, basicamente, aí a gente vê o sistema por baixo é o sistema de águas cinzas, né, que é um filtro biológico, basicamente dois tanques que a água percola e melhora a qualidade, e a parte de cima é o tratamento de água de esgoto, basicamente, né? Então, ele tem aí uma fossa séptica e esses alagados construídos. Como é que eles se parecem? O grande desafio nos assentamentos informais é que, às vezes, a gente também não tem espaço, né? Então, pensar como é que vai fazer uma solução baseada na natureza numa área super densa no Rio de Janeiro, sabe? Então, aí, o que a gente tem de área pública, muitas vezes, é o acesso, né? Então, por isso, no RISE, a gente trabalhou muito com esses alagados construídos ao longo das ruas. E aí, esse sistema, ele, em um desenho, né, ele parece assim, eles são esses alagados construídos bastante finos, né, que eles são usados, o esgoto, ele passa por uma fossa séptica que coleta os sólidos, e a água, ela percola por dentro desses tanques, e as bactérias nas raízes das plantas, elas competem com as bactérias do esgoto e essa água é tratada enquanto ela percola aí, e ao fim ela está uma qualidade boa o suficiente para ser despejada nos rios, sem acarretar aí um aumento considerável de fósforo, né, nitratos, que seria um dos grandes problemas de despejar esgoto diretamente no rio. Então, aí, uma foto da realidade do programa, a gente vê que é uma área bastante alagável, né, e as casas são bastante precárias, e o que a gente fez aqui foi a construção desses sistemas. Isso aqui não é um render de arquitetura, vocês podem ver, inclusive, que aquela casa azul lá no fundo dessa foto é a mesma casa azul aqui. Então, o que o RISE fez foi a construção desses alagados construídos, e ao longo também, claro, tem um componente social, que a comunidade, se você perguntasse qual é a prioridade é acesso de automóveis, né? Durante a enchente, o grande problema aqui era o esgoto que misturava com a enchente e contaminava tudo. Então, era importante para melhorar a qualidade de vida, prover esse acesso e, ao mesmo tempo, prover os alagados construídos. Tá? Então, tem esse componente também de estar sensível às necessidades locais. Tá? E, claro, a participação da comunidade é essencial aqui. Acho que é muito importante, quando a gente fala de soluções baseadas na natureza no sul global, que a comunidade seja parte, e a comunidade aqui foi paga. Tá? Não foi uma empresa de fora que veio com essa tecnologia, construiu tudo. Claro, tinha muitos pesquisadores australianos envolvidos no projeto, mas a construção foi feita com mão de obra e materiais locais. Tá? Então, isso foi bem importante também, inclusive, para criar aquele senso de comunidade, né, e que as pessoas se sentem orgulhosas de terem participado na construção, e aí elas são parte também da manutenção, da avaliação a longo prazo. Então, tem um componente forte aí de ciência cidadã também, que eu preferi não falar hoje, porque eu acho que é um tema paralelo, mas a gente trabalhou bastante com ciência cidadã
nesse projeto, e eu acho que é algo com muito potencial que a gente tem que explorar, como as pessoas interagem com as soluções baseadas na natureza. Então, parte dessa discussão de integração ao contexto, né, que a gente sai da discussão puramente tecnológica e a gente fala da discussão cultural e social, tá a gente discutindo esse trabalho aqui, que é sobre a implementação de soluções baseadas na natureza no sul global, um trabalho publicado aí com colegas de diversos países diferentes, inclusive a Loan, sei que ela tem conexões aí no Brasil bastante fortes, né, e aí a gente desenvolveu aí esse modelo falando de que a gente tem que evitar esses projetos que são impostos às pessoas, ou projetos que estão manipulando as pessoas para aceitar a solução baseada na natureza, e a gente tem que mover em direção a projetos que estão conectados com as necessidades locais, conectados com a cultura, com o que as pessoas precisam, com o que as pessoas valorizam no dia a dia. Então, um exemplo no RISE, por exemplo, aí é que a gente viu que as plantas que estavam sendo usadas nesses alagados construídos, elas eram muito boas para tratamento de água, mas as pessoas viam elas como mato, então as pessoas não gostavam. E aí a gente começou a ter um risco das crianças pularem dentro, de as pessoas não se importarem jogarem lixo, isso tudo diminuiria a eficiência desses alagados. Então, o que foi importante foi a gente entender que a população valorizava muito algumas plantas específicas. Então, a gente começou a usar algumas flores locais que tinham também um sistema de raízes que era apropriado para a tecnologia, mas que essas flores eram vistas como culturalmente importantes. Então, as pessoas se preocupavam com elas, as pessoas iam lá e olhavam se as plantas estavam bem, se elas estavam vivas, as mães impediam as crianças de pularem dentro e amassar as flores. Então, tem esse contexto aí que eu queria puxar aqui uma discussão depois sobre a integração e como a gente conecta com esses outros lados, né? Então, aí, o outro estudo de caso que eu queria falar com vocês era na Tailândia, e vai bem nessa direção também, da governança e do contexto social. Essa foto aí exemplifica bastante esses desafios que a gente vê muito no Brasil também, né, na América Latina, das águas urbanas muito contaminadas, né, do despejo direto de esgoto nos corpos hídricos urbanos. E isso, claro, tem grandes desafios e grandes problemas para a saúde pública, né. Então, eu queria mostrar alguns exemplos da Tailândia. Nem todos são perfeitos, tá, gente? Eu acho que a nuance aqui é sempre importante. Mas eu queria mostrar alguns exemplos diferentes que podem inspirar, e podem inspirar nem que seja uma discussão nossa. Isso aqui é o chamado o Puey Hall, né? É um prédio de uma universidade grande, é a Universidade de Thammasat. Ela possui esse maior telhado verde com produção de alimentos da Ásia. Tá? Esse é um prédio bastante novo, e ele está se enquadrando aí bastante no modelo similar com Singapura. Eu acho que Singapura influenciou muito a Tailândia, a Malásia, a Indonésia, né, na região, que são esses projetos muito grandes, muito famosos, que ficam bem no cartão postal, né? Então, a Tailândia tem, inclusive, um investimento grande. O governo da Tailândia começou aí a patrocinar. Tem uma paisagista muito famosa na Tailândia que está fazendo esses telhados verdes enormes, e isso está sendo usado aí como soft power, né, esse poder político da Tailândia se colocando no, no holofote global como somos um campeão da infraestrutura verde. Tá? Então, eu acho que é algo que o Brasil tem muito potencial também. E esse edifício na universidade, né, ele teve aí, o projeto todo dele, ele é baseado na ideia daqueles terraços de plantação de arroz, que são muito famosos no Sudeste Asiático. Então, eles reproduziram aquele mesmo tipo de tecnologia indígena, de bastante cultural no país, em um prédio moderno, universitário, né, que é usado, sem sombra de dúvidas, para inspirar influência internacional, né, para atrair alunos. Então, tem aí uma questão financeira envolvida também nesses projetos. E esse é um outro estudo que eu, na verdade, acho muito mais interessante, apesar dos telhados verdes na Tailândia serem bem famosos.
o Parque Ben Jakite, que ele fez em larga escala muitos desses projetos similares ao que a Ana estava mostrando, né, que o GPSBN trabalha aí no Brasil. São projetos grandes, a gente viu no Brasil isso está acontecendo também, né, esses alagados construídos. Aqui o modelo é diferente do RISE. Apesar do desafio ser gestão de águas e poluição, o modelo aqui é um pouco diferente, porque aqui o que eles estão trabalhando é com tratamento de água já quando o rio está poluído, né? O RISE trabalhava mais na fonte, então tratando o esgoto nas casas, ali coleta na casa e já leva para a fossa séptica e depois para um alagado construído. Esse aqui não, era um rio completamente poluído, e o governo começou a investir nesse parque que tem essas lagoas facultativas, né? Então, para quem entende bem dessa área, isso aqui é basicamente uma estação de tratamento de esgoto, só que toda feita com soluções baseadas na natureza, né? Então, um parque muito grande, tem um outro componente que eu acho interessante nesse parque, que ele era isso aqui ainda no mesmo parque, tá? Ele era uma área industrial muito grande, era uma fábrica de tabaco, de cigarros, que era propriedade do governo da Tailândia. E aí eles desativaram essa fábrica, né, e o terreno estava abandonado ali, então assim, a área industrial meio poluída, né, tem toda aquela carga negativa, e eles resolveram transformar num parque, e o que eu acho interessante é que tem o componente de, claro, o dinheiro é curto, né, então tem um componente aí de, vamos fazer um projeto de baixa manutenção, se a gente faz um jardim que parece Versalhes, né, com todas aqueles flores que requerem uma quantidade enorme de água, tem que ser podado o tempo inteiro, aquilo custa caro, em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem um componente de biodiversidade. Então, o que eu acho fenomenal nesse projeto aqui é que eles abraçaram com tudo essa ideia de vamos fazer um parque que não parece um parque. É um parque que é mais naturalizado, assim. Então, corta custos, e eu nunca vi uma biodiversidade tão grande no Sudeste Asiático quanto eu vi nesse parque no coração de Bangkok. Isso aqui é cercado por casas, cercado por edifícios grandes, dá para ver ali na foto. E eles conseguiram fazer isso aqui um paraíso de biodiversidade por fazer esses sistemas de alagados construídos, né, que eles vão tratando a água e chega nesse modelo aqui que você tem essas plataformas elevadas e esse sistema aí de deixa a natureza evoluir por conta própria, né? Claro, com o tratamento eles têm um investimento grande em retirada de espécies daninhas, né, das espécies invasoras, mas de modo geral um sistema de baixa manutenção que eu acho fenomenal. Claro que ele não vem sem o lado, o custo cultural das pessoas ainda estarem bastante avessas, né, a um parque que não parece bem podado e bem cuidado para padrões habituais. E aí eu queria falar aqui do outro lado de Bangkok, o grande desafio aqui é, claro, maravilhoso, um telhado verde na universidade, um parque bonito, de baixa manutenção no centro da cidade, legal. Esse aqui é o lado que ninguém quer falar, que o governo da Tailândia não está investindo para patrocinar um paisagista aí pelo mundo dando palestra. É o grande desafio de como a gente faz a população mais vulnerável, mais carente, ter acesso à natureza. E eu quero também aqui, claro, deixar claro que eu sou um grande fã desse projeto. Isso aqui é um projeto de habitação social, né? No Brasil, aí a gente, se você pensar no Minha Casa Minha Vida, é mais ou menos essa ideia, né? Habitação social de baixo custo, e eu acho, se me permitem, eu acho que ele é bem mais bem sucedido do que o Minha Casa Minha Vida. Se você olhar a estatística, ele é um programa enorme, conseguiu providenciar tantas casas, então ele é extremamente bem sucedido em termos de habitação. O desafio aqui, o espaço para melhorias, né, que a gente percebeu trabalhando com colegas tailandeses, é que a natureza não existia. Então a gente via aí esses canteirinhos pequenininhos e essas casas construídas aí em massa, grande quantidade, canalização dos rios, né? E aí essas casas todas com telhado de metal. Na Tailândia é um país que é muito quente. Então a gente está falando de condições climáticas similares a Manaus, tá?
e as pessoas estão cozinhando dentro dessas casas. Tá? Em outras palavras, falando de uma forma bem direta, essas casas não são resilientes às mudanças climáticas. E aqui era o melhor lugar para a gente ter um sistema de plantação de árvores sistemático, né, de jardins de chuva sistemáticos, para que essas casas se beneficiassem das soluções baseadas na natureza. Então, aqui o grande desafio, na verdade, esse projeto foi menos de implementar algo e mais de entender por que não está acontecendo. Tá? Então, aquele era um exemplo de umas habitações sociais construídas nos últimos 2 anos, e esse aqui foi um sistema que a gente visitou, também habitação social construído 20 anos atrás. Novamente, muito bem sucedido em termos de construir casas e de permitir as pessoas acessarem o mercado imobiliário, mas aí a natureza é só esses potinhos aqui, essas coisas que as pessoas construíram, não está em projeto. Né? Então, o que a gente foi olhar é entrevistar essas pessoas, entrevistar o governo e entender por que isso não está no projeto. Então, claro, eu estou passando bem por alto aqui, mas tem uma discussão grande nesse artigo, a gente publicou aí ano passado, sobre alinhamento entre as soluções baseadas na natureza e a política habitacional. Então, essa tabela, eu acho que é uma das que eu gosto mais, porque ela mostra, a gente perguntou um monte de gente, né, governo, pesquisadores, ONGs, né, financiadores de infraestrutura verde e comunidades. A gente perguntou todo mundo, que tipo de infraestrutura você vê acontecendo aqui, por quê, quais são os desafios. E aí, o que a gente viu é, todo mundo acha a árvore maravilhoso. Árvores são a solução baseada na natureza ideal, vamos plantar 1.000 árvores, 1 milhão de árvores, resolve tudo. E aí a gente tem essa foto aí, pequenininha na direita em cima, isso é uma árvore em um projeto de habitação social na Tailândia. A árvore está mutilada, ela não tem espaço para crescer, as raízes estão completamente apertadas, ela toca os fios de energia elétrica, então quando tem temporal fica todo mundo com medo dela quebrar e cortar a energia. Então, assim, os carros acertam essa árvore, tem gente que quer cortar porque bateu o carro nela, e então não é fácil ter árvores. Tá? E de forma alguma eu estou aqui dizendo que a gente tem que cortar todas as árvores, pelo contrário, mas é muito mais desafiador quando a gente fala a realidade do que quando a gente idealiza uma árvore. Né? A realidade é muito difícil de a gente implementar soluções baseadas na natureza nesse contexto, mas eu quero oferecer um ponto aí, uma luz do fim do túnel, que é essa foto de baixo. Quando a gente perguntou para o pessoal, que tal uma parede verde, um telhado verde? Todo mundo que entende do assunto, né, em teoria, né, governo e pesquisadores, principalmente, que trabalham nessa área, eles falaram aí que pesquisadores, 47% deles falaram em parede verde. Mais da metade falou, não inventa, parede verde não funciona aqui. E a gente foi visitar as comunidades e tá cheio de parede verde. Talvez não seja a parede verde que a gente está esperando em Berlim, que está no catálogo de soluções baseadas na natureza do Banco Mundial, mas o pessoal está inventando o próprio jeito de fazer parede verde, com um monte de planta que cresce em ambiente apertado, cresce rápido e providencia espaço para sombra e providencia habitat. Então, talvez o que a gente esteja investindo, a gente está investindo no lado errado. Né? Então, entender essas disparidades entre a expectativa e a realidade foi o que a gente tentou capturar nesse artigo. E eu acho que é uma provocação para a gente também pensar em como isso funciona no Brasil. Tá? E aí, alguns pontos finais aqui, que é voltando naquele lado cultural, né? A gente vê o pessoal gostando de natureza como de formas muito diferentes. Então a gente gosta de natureza, mas é importante a gente ser crítico quanto o jeito que a gente vê a natureza não necessariamente é o jeito que todo mundo vê a natureza. Então, em algumas dessas comunidades, o pessoal plantava árvore e queria grama porque era um símbolo de status, era um símbolo de riqueza. Então você quer ter azulejos e quer ter árvores bonitas, porque isso demonstra riqueza. Tá? Então isso é um lado, é um jeito de ver a natureza.
Outro jeito de ver a natureza é isso aqui que a gente viu na Tailândia, que a gente tem no Brasil, muitas comunidades indígenas, muitos grupos tradicionais trabalham com isso aqui. A natureza tem um significado espiritual, ela tem um significado de conexão com algo superior, né? Então, na Tailândia, isso foi uma das coisas mais fascinantes. Isso aqui, vocês não conseguem ver na foto, no fundo desse altar, isso é um cupinzeiro, gente. O cupinzeiro, ele é visto como reverência, como um ser superior. As pessoas admiram, as pessoas rezam para o cupinzeiro como uma representação da entidade da mãe natureza que nos protege. Então, existem oferendas e existem esses espaços verdes nas cidades que foram preservados por uma identidade espiritual. Então, eu acho que a minha provocação aqui é: será que a gente pode conectar com esses outros jeitos de ver a natureza para fazer com que as pessoas valorizem, para fazer com que as pessoas não queiram cortar árvore porque caiu folha na minha calçada, né? Então, assim, será que dá para a gente rever essas relações com a natureza e incentivar que as pessoas vejam a espiritualidade, que vejam a identidade cultural, que vejam que seja uma visão de que a natureza é status, né? O meu bairro é verde, por isso ele é mais caro. Que seja, se a gente precisar entrar nesse interim para proteger a natureza, eu acho que a gente também tem que lidar com isso, tá? Então, fica aí como uma provocação para a gente pensar nesses outros valores, esses outros meios de lidar com a natureza, tá? Então, em conclusão aqui, eu não tenho respostas formadas, e não é o meu objetivo aqui dizer o que o Brasil tem que fazer, mas quero retomar algumas dessas discussões para a gente falar na segunda parte, né, na parte de perguntas e respostas, o que é que a gente pode aprender com essas lições e quais são os desafios também que a gente vê nessas lições. Então, contrastando com esses projetos grandes, o Bishamok Park em Singapura, ou Benjakit Park em Bangkok, o outro lado é esse. As cidades estão crescendo rápido e elas estão invadindo esses ecossistemas. Então, ao mesmo tempo que tem uma universidade aqui pertinho, investindo em um telhado verde de alta tecnologia para coletar água e atrasar as enchentes, a gente está vendo que isso aqui fica a poucos quilômetros daquele telhado verde, a cidade crescendo e aterrando esses alagados naturais. E o que acontece quando a gente aterra isso aqui e constrói em cima? A gente vai causar enchente em algum outro lugar, né? Então, os desafios são muito grandes e não tem solução fácil. Mas o que a gente tem aqui o que eu acho que é o mais importante, talvez, é não ignorar esses processos que estão acontecendo nas nossas cidades e interagir com eles e fazer o nosso papel de pesquisadores para informar as pessoas, informar o poder público do que está sendo perdido, né? Não adianta a gente só construir soluções baseadas na natureza novas, enquanto a gente está perdendo outros espaços. E acho que isso é a responsabilidade nossa, tá? Então, esse é um ponto bem importante na minha visão. Outro ponto que eu queria levantar aqui é que, queira ou não, vai haver a necessidade de soluções baseadas na natureza em assentamentos informais. Eu fico muito animado com isso, fico muito animado. Aqui tem 3 exemplos que eu achei rapidamente de relatórios das Nações Unidas, de consultorias e tal. Todos são relatórios falando de resiliência em áreas de urbanização informal, usando soluções baseadas na natureza. A gente tem que estar preparado para isso. Eles começaram a falar disso agora, a gente já está ciente, como pesquisadores da área, a gente está ciente da importância, e eu acho que isso só vai crescer nos próximos 10, 20 anos, com a necessidade ficando cada vez mais emergencial do investimento em soluções baseadas na natureza. A gente viu isso no Brasil acontecendo com as enchentes no Rio Grande do Sul, o grande susto que isso foi para todo mundo, e agora está tendo investimento, está tendo grande interesse nisso. Então a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar pronto para integrar e para achar jeitos
de como conectar essas soluções tecnológicas ao contexto cultural e social para o futuro bem próximo. Tá? Então, essa é uma chamada que eu faço a gente para a gente continuar trabalhando nessa área. E um exemplo muito feliz que eu quero compartilhar com vocês é esse projeto. Isso aqui é um relatório, está disponível online. Se você botar SBN nas periferias, Ministério das Cidades, vocês vão achar esse documento. Ele está disponível online. Eu fiquei muito feliz quando o Ministério das Cidades entrou em contato comigo, acho que tem uns 2 anos que a gente começou a trabalhar nisso. E é um projeto aí da Secretaria de Periferias, trabalhando diretamente. Qual é o papel das soluções baseadas na natureza, na adaptação urbana, nas periferias? Quais são os desafios? E eu vou dizer para vocês, não é fácil, é um processo turbulento. Tem a questão da regularização da terra, tem a questão do crescimento rápido, tem a questão do poder público, tem condições limitadas de investimento, de infraestrutura. Então, não é fácil, não tem respostas mágicas, mas eu fiquei muito feliz que o Ministério das Cidades começou a pensar nisso e fez aí um trabalho grande, envolveu vários coletivos, da população negra, coletivo das mulheres, coletivo indígena, vários grupos de luta pela habitação social. Todos eles foram envolvidos na construção desse documento, que é aí o que eu vejo como o lançamento das fundações para a discussão de soluções baseadas nas periferias no Brasil. Então, fica aí como referência para vocês e que a gente possa continuar construindo, né, nessas fundações e pensando o futuro disso no Brasil. Então, aí alguns exemplos que eu tirei desse documento, né, achei bem legal que eles começaram a pensar de como é que a solução baseada na natureza pode ter a cara de Brasil, né, em vez de a gente ficar imaginando aquelas super árvores de Singapura, que acho que aquilo ali é mais uma atração turística e um projeto de identidade do que realmente chegando onde as pessoas precisam, né? Então aqui tem uma direção bem clara de soluções baseadas na natureza, onde elas são mais necessárias, tá? E de uma forma que elas façam sentido. Então, eu queria concluir aqui só com algo que é muito especial para mim. Eu sou de Brasília, então, um último ponto que eu queria trazer para a gente é: a gente tem o grande privilégio, a grande bênção de estar no país com a maior biodiversidade no mundo. Então, não faz sentido a gente ficar falando soluções baseadas na natureza que são importadas. A gente tem que desenvolver soluções baseadas na natureza que fazem sentido no Brasil. Por isso é muito importante a gente continuar a pesquisa na área tecnológica, na área de monitoramento, avaliação, mas também na área cultural, na área da política pública, na área da conexão com a comunidade, conexão com a cultura, para que a gente traga as pessoas para o nosso lado e a gente possa realmente trazer a natureza para a cidade de uma forma que faça sentido para o Brasil. É isso. Muito obrigado pela oportunidade de falar do trabalho e estou à disposição para as discussões. E mesmo depois das discussões, fico à disposição aí. Eu sou bem ativo nas redes sociais, então, por favor, sem medo, me procurem no LinkedIn, em qualquer rede social que vocês preferirem aí, mandem e-mails, estou sempre à disposição para conversar sobre esses temas. Muito obrigado. Obrigada, Eric, pela